Ora, retomando os nossos trabalhos da nossa Comissão, vamos então proceder à audição do Sr. Engenheiro Carlos Doureiro da Conceição, na qualidade de ex-vice-presidente do Conselho de Administração da Par Pública, Participações Públicas, SGPS, SA, a quem dou as boas-vindas, agradeço a sua presença. Esta primeira ronda é uma ronda com pergunta-resposta de cada um dos seus deputados que vai intervir em nome dos grupos parlamentares. Temos uma rotação normal de qual o grupo parlamentar, o deputado de cada um dos grupos parlamentares que vai começando a fazer as questões. Hoje começamos pelo grupo parlamentar do PSD, perguntando quem é o seu deputado. O seu deputado Paulo Muniz, a quem dou a palavra para as questões durante 3 minutos, com pergunta-resposta. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Carlos Doureiro. Sei que foi vogal na Par Pública entre 2010 e 2017 e depois presidente entre 2017 e 2019. A primeira questão que lhe quero colocar tem a ver com o processo de privatização feito pelo governo do PSD-CDS à data e queria saber, em primeiro lugar, se recorda ou teve conhecimento de uma carta do então Presidente da TAP, Fernando Pinto, à Par Pública, no início de novembro de 2015, dando conta da situação desesperada de tesouraria da TAP, em particular combustível, estacionamento, taxas aeroportuárias, compromissos internacionais. Para responder, Sr. Engenheiro, quando entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Permitam-me responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as perguntas. Responderei naturalmente na medida do que for do meu conhecimento. Permitam-me, no entanto, 2 ou breves notas prévias. Primeiro, para corrigir que sou licenciado em Finanças e não engenheiro. Não é que isso seja importante, mas de qualquer forma queria deixar também esse sinal. Creio que me chamaram ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública, não é o caso. Estive, de facto, vogal durante uns anos do Conselho de Administração da Par Pública, mas no último mandato estive vice-presidente do Conselho de Administração. 2 ou 3 breves notas para situar ou para me situar no conjunto do Conselho de Administração da Par Pública. Dizer que estou há 3 anos afastado da Par Pública e, naturalmente, depois de saber que estava convocado para vir aqui à audição da Comissão Parlamentar de Inquérito, revisitei a fita do tempo, tomei algumas notas e conto com a minha memória. Dizer que na Par Pública sempre o acompanhamento da TAP no âmbito do exercício da função acionista esteve confiada ao Presidente da Comissão Executiva, com uma exceção num intervalo estreito que mediou entre 15 de junho e 24 de julho. 24 de julho é o último dia em que exerço funções da Comissão Executiva na Par Pública e, nesse período de tempo, a responsabilidade no âmbito do exercício da função acionista para acompanhar a TAP coube a um outro administrador pelo facto de, no decurso desse mandato, ser quem também coadjuvava o Presidente. Prestada esta informação, queria dar conta que, de facto, a minha memória aponta para o conhecimento, não estou seguro que seja de uma carta, mas de qualquer forma foi uma informação que chegou à Par Pública em que a iminência de ruptura de tesouraria na TAP era iminente. Não sei se respondi às questões todas do Sr. Deputado. Muito obrigado. Para perguntar. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Já feitas as correções e precisões, pergunto-lhe naturalmente se conhece as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas a este processo, onde consta que a Par Pública teve uma melhoria por desoneração de cerca de 692 milhões de euros
e que a TAP viu assegurada a sua recapitalização por parte do privado no valor de 337 milhões de euros. Para responder, Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tive, de facto, conhecimento do relatório da auditoria do Tribunal de Contas e aquilo que a minha memória aponta é no sentido de um relatório de conclusões positivas relativamente à auditoria que tinha sido feita. Globalmente positivas relativamente à auditoria que tinha sido feita na ocasião. Creio que 2016, não estou seguro, mas deve ter andado por aí. 18, peço desculpa. Obrigado por perguntar-se, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Doutor. A capitalização da TAP em 217,5 milhões de euros neste quadro de privatização foi feita através de prestações suplementares para o reforço de capital, obrigava o acionista privado a manter este capital na empresa pelo mínimo de 30 anos. E faço-lhe 3 questões que peço que desenvolva tanto quanto for o seu conhecimento e saber. A primeira é, a par pública estava confortável com esta operação de privatização? A segunda é, participou no processo de venda da TAP enquanto elemento do Conselho de Administração da par pública? Considerou adequadas essas garantias deste reforço de capital ser perene, isto é, ter que estar na TAP durante 30 anos e não poder ser retirado? Para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço licença para voltar a uma nota que fiz referência, de que, no âmbito da delegação de competências do Conselho de Administração, o acompanhamento desta participada da par pública esteve sempre delegada no Presidente da Comissão Executiva. A natureza desta operação teve um envolvimento estreito, como naturalmente sempre tem, da parte do Governo. A interação foi mantida com os consultores externos da par pública, mas liderada pelo Presidente da Comissão Executiva. Não tenho conhecimento do detalhe da operação, mas sei que me perguntou se a par pública estava confortada. Posso dizer que não sentimos desconforto com a operação, mas os documentos subscritos pela par pública condicionámos a assinatura desses documentos ao recebimento de instruções vinculantes, tendo atenção, e não é uma crítica, mas o envolvimento muito acentuado da liderança deste processo por parte do Governo, particularmente do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas. Não sei se respondi à pergunta do Sr. Deputado. Muito obrigado. Para perguntar. Muito obrigado, Sr. Doutor. O grupo parlamentar do PS à data enviou uma carta à par pública informando que a venda da TAP seria contrária às intenções da maioria parlamentar constituída pelo PS, PCP e Bloco de Esquerda. A pergunta que lhe faço é como reagiu a par pública a esta pressão do grupo parlamentar do PS? Achou legítima esta ingerência política de grupos parlamentares na atividade da par pública? Houve ou não resposta da par pública a esta carta? Para responder. Eu revisitei a fita do tempo, mas não fui tão longe, aliás, não fui a esse detalhe. Não poderei responder diretamente à questão que me coloca, mas em termos do que sempre foi prática da parte da par pública, enquanto integrei os órgãos sociais, não estou certo se essa carta mereceu resposta, mas estou certo que não nos fez mudar de rumo. Para perguntar. Sr. Doutor, eu perguntei-lhe se acha legítima ou não essa interferência e ingerência na par pública. Responder. Peço desculpa. Nunca interpretei as diversas comunicações que ao longo dos anos que estive na par pública, tivessem vindo elas de onde viessem, como ingerência na gestão da par pública.
Somos uma sociedade instrumental, a par pública é uma sociedade instrumental que o Governo naturalmente utiliza para a aplicação das suas políticas. Há uma interação estreita com o Governo nestas matérias. Uma parte expressiva, a par pública tem autonomia, nos termos do seu estatuto, outras naturalmente, daí eu ter falado há pedaço nas instituições vinculantes, que certamente tenho mais presente, enfim, o último período que estive na par pública, na medida em que foi um período atípico, por um conjunto de circunstâncias, a Comissão Executiva ficou reduzida à metade dos seus membros, alguns outros administradores no Executivo também tinham apresentado a renúncia e, portanto, foi um período exigente, foi um período desafiante, mas com características muito próprias e onde também a par pública foi confrontada com o interesse de subscrever os instrumentos jurídico-legais para a reversão da privatização. Nessa altura eu posso dizer, porque fui eu que tive, enfim, a liderar a interação com o Governo, de que condicionámos a subscrição dessas peças a instruções vinculantes do Governo. Estou certo que o mesmo aconteceu na data que refere, mas não tenho o detalhe. Muito obrigado. Para perguntar. Sr. Doutor, eu volto a perguntar porque o Sr. não me respondeu. Acha legítima a interferência de um grupo parlamentar ou de vários grupos parlamentares a pressionar a par pública? Sr. Deputado, tentarei responder. Vou tentar, peço desculpa por não estar a compreender a questão. Se algum grupo parlamentar pressionar a par pública, acho que é ilegítimo. Não tenho presente em condições o grupo parlamentar do Partido Socialista se dirigiu à par pública. Não tenho, eu não disse. Estamos a ouvir a resposta, faz favor. Se faz favor, continua, doutor. Se o disse, foi por lapso. Não tenho consciência de ter recebido a carta. Tenho informação da notícia, não mais do que isso. Sei que houve, portanto, alguma comunicação nesse sentido, mas não sei se a par pública reagiu formalmente a essa intromissão, como, enfim, não foi o termo que o Sr. Deputado utilizou, ingerência. Aquilo que posso dizer relativamente enfim, à situação específica, não estou em condições de poder responder. Tenho a percepção, porque não era hábito, não era uma prática da par pública reagir a situações dessas, a não ser que fosse de uma grande agressividade, não tenho memória que o tenha sido, e, portanto, seguramente estou a transmitir aquilo que era a cultura da par pública na altura, não valorizamos. Para perguntar, Sr. Deputado. O Sr. Doutor esteve envolvido no processo agora de recompra. A que horas é que foi assinado o contrato deste processo? Para responder. Peço desculpa, Sr. Deputado. Dei conta de um período que considero atípico do funcionamento da Comissão Executiva. Foi precisamente as últimas semanas em que estive no exercício das funções para o qual fui eleito, dia 31 de janeiro de 2017. Porque é atípico um período entre o dia 15 de junho e o dia 24 de julho. Porque é atípico porque, em termos de governance, a par pública tem um Conselho de Administração constituído por 7 membros. No dia 15 de junho, em termos de Comissão Executiva, que éramos 4, ficámos reduzidos a metade. Faço questão, num fórum tão qualificado quanto este, que os 2 administradores que se permaneceram em funções mantiveram um forte compromisso com a par pública. É um período, porquê 15 de junho e 24 de julho e porquê que eu agora estou a socorrer-me deste intervalo de tempo? Porque
no dia 15 de junho, o Presidente da Comissão Executiva e que tinha delegação de competências para acompanhar o dossiê TAP, apresenta a carta de renúncia e toma posse como Secretário de Estado do Tesouro, com delegação de competências do Sr. Ministro das Finanças para tutelar a par pública e delegação de competências para liderar o processo TAP. Como disse há pedaço, o outro administrador, que coadjuvava o Presidente da Comissão Executiva em matéria de TAP, assumiu essas responsabilidades. Nessas semanas de trabalho, intenso, porque tínhamos outras frentes de combate que não só a par pública, não só a TAP. A título de exemplo, é nessa altura que o Governo decide intervir na EFASEC, nacionalizando praticamente 2/3 do capital, 71,3%, salvo erro, e tínhamos outras frentes de combate. Apercebemos que na interação com a nossa tutela, dizendo de outra forma, o Secretário de Estado do Tesouro privilegiou os contactos relativamente a esse dossiê com os consultores externos da TAP, com os consultores externos e com o jurista que na par pública anteriormente o assessorava nestas matérias, em detrimento dos administradores que permaneceram funções até a eleição dos órgãos sociais. Porquê é que eu permiti, e peço desculpa não estar a conseguir ser económico na palavra, como gostaria, para não tirar tempo à Comissão, é porque nós, a dada altura, sentimos necessidade de realizar um Conselho de Administração, provavelmente é um documento que consta no dossiê da Comissão Parlamentar, em que deliberamos instar o Governo, na pessoa do Secretário de Estado do Tesouro, tendo em atenção o desconhecimento que estávamos a ter do desenrolar do processo, condicionar a nossa assinatura à apresentação de uma instrução vinculante. Isto foi no dia 8 de julho de 2020, no 8 de julho, há uma ata do Conselho de Administração, Conselho de Administração constituído das 7 apenas por 3 pessoas, 2 administradores executivos e uma administradora não executivo, que na circunstância e hoje também exerce o cargo de Diretora-Geral do Tesouro e Finanças. Essa ata tratámos de vários temas que diziam respeito ao Conselho de Administração e um ponto, descrevemos a situação e estamos mandatados para... e há uma carta que no dia 10 de julho, que provavelmente os senhores deputados também a possuem, em que nós dirigimos, assinada por mim e pelo meu colega, administrador, e dirigimos à chefe de gabinete, dando conta da informação de que dispunhamos ou da informação de que não dispunhamos e que condicionávamos a assinatura dos instrumentos jurídico-legais conducentes à reversão da privatização à apresentação das respectivas instruções vinculantes. Recebemos no dia, isto foi no dia 10, no dia 15, 17 e 23 de julho, recebemos as instruções vinculantes que depois de verificadas pela assessoria jurídica interna da par pública, concluímos que estávamos em condições e subscrevemos essas peças. A minha memória diz-me que foi noite dentro do dia 23 de julho. Não posso precisar, mas foi ainda no dia 23, mas tenho bem presente a sala em que recebemos os representantes do escritório de advogados que prestava assessoria neste processo e assinámos as diversas páginas. Entre as 10 e a meia-noite. Muito obrigado, Sr. Doutor. Para continuar o questionário, faz favor, Sr. Deputado. Sr. Doutor, então diz-nos que a determinada altura... Sr. Deputado, se me permitia só concluir, dá-me licença, peço desculpa. Sr. Deputado, não sei se... Faz favor, Sr. Doutor, faz favor. Peço desculpa pelo atropelo. Não, já agora fecho este ciclo. Foi no dia 23 de julho, portanto, ao final da noite. No dia 24 de julho, como já agora para caracterizar, e não vou, vou procurar ser o mais económico na palavra possa ser,
mas só recordar que em 2020, em junho, estávamos em plena pandemia. Informar que no dia 12 de março testámos trabalhar de modo remoto, na expectativa que regressaríamos e depois logo se veria. Já não regressámos e a Par Pública, como tantas outras organizações, mantiveram esse registro durante muitos meses, como é sabido. Claro que está que no dia 15 de junho os 2 administradores que permaneceram em funções até a eleição aos órgãos sociais regressaram à Rua de Santa Marta para... achámos que tínhamos melhores condições e, naturalmente, com a colaboração de algumas pessoas para nos prestarem colaboração. No dia 24 de julho, de manhã, cedo, como era o nosso hábito, iniciámos o nosso dia de trabalho, mas não tínhamos a expectativa que ele fosse tão longo. É que no dia 24 de julho, uma sexta-feira, entre as 18 e as 19, e aí posso precisar, por razões que os senhores deputados compreenderão, eu recebi um telefonema do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, o único telefonema que recebi durante este período, para me informar que tinha sido realizada uma Assembleia Geral da Par Pública e que tinham sido eleitos os novos órgãos sociais, que se apresentariam na segunda-feira seguinte. E fomos disponibilizados na segunda-feira estar para receber a nova equipe. Dei conta que tínhamos em preparação um conjunto de informação a que chamámos pasta de transferência e que iríamos, durante o sábado e o domingo, fechar esses dossiês. Foi o nosso último dia de trabalho na Par Pública e, relativamente à pasta de transferência, tive o gosto de, passado alguns dias, da parte do Sr. Presidente da Comissão Executiva, ser cumprimentado pela qualidade da informação que recebeu e da utilidade que estava a ter. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar, faz favor, Sr. Deputado. Sr. Doutor, ficou claro que os senhores foram postos à margem pela Par Pública, tiveram que os encostar à parede para ter as informações e podemos então concluir, disse que as instruções vinculantes foram recebidas na recompra e não na privatização da companhia. Para responder. Muito obrigado. Quando nos encontramos num mesmo espaço para produzir trabalho e não escolhemos as equipes, o risco, os meus cabelos brancos, se me permitem, talvez me permitam dizer isto, o risco de nos cruzarmos com pessoas de perfil centralizador é algum. Portanto, reconhecidamente, o Presidente da Comissão Executiva é uma pessoa com um perfil centralizador. À altura, Presidente da Comissão Executiva, que apresenta a carta de renúncia no dia 15 de junho e, nesse mesmo dia, toma posse como Secretário de Estado do Tesouro. Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado. Porquê que... E depois as pessoas conformam-se, neste caso a minha pessoa, conforma-se ou não em conviver com pessoas com esse perfil, que não é seguramente o meu, como o mercado reconhecidamente sabe, porque o meu percurso de vida profissional é longo, como os senhores, enfim, provavelmente imaginam. Mas depois as pessoas, o meu caso, e isto antes que me perguntem porque é que eu não renunciei, porque de facto fui o único que num período do mandato todo me mantive em funções, porque de facto devo dizer que no âmbito da delegação de competências que me coube, e não era tão estreito quanto isso, me foi dadas as condições para eu poder trabalhar com a minha equipe, costumo criar facilmente compromissos com a minha equipe de trabalho e tive a possibilidade de me sentir realizado e a oportunidade de ser cumprimentado pelos nossos stakeholders, quer participadas, quer membros do Governo. Há pedaço falei, neste caso concreto, do atual Governo, ou pelo menos neste período de tempo, dei conta que foi precisamente, ou recordei aos senhores deputados, foi precisamente neste período que o Governo decide intervir na EFASEC. Coube
ao Gabinete do Sr. Ministro da Economia e ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado das Finanças, pelo Governo liderar esta operação. Coube à par pública desencadear o processo com vista à reprivatização. Posso assegurar ou testemunhar que foi 1 mês e meio de trabalho intenso, diário e muitas horas, e tive o gosto de ser cumprimentado pelo Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, pelo trabalho. Era eu que liderava a operação e da minha equipe. Portanto, para dizer que, no âmbito da delegação de competências, na parte que me diz respeito, eu estava suficientemente fornecido com material e tive condições para trabalhar. Porque também, como dizia, não tenho grande dificuldade em criar compromissos com a minha equipe, tenho um método de trabalho que passa por circular a informação, ao contrário das pessoas centralizadoras, produzo ou faço produzir relatórios de progresso, partilho com os meus pares, partilho com os meus colaboradores, quando as circunstâncias justificam, partilho com a pessoa a quem reporto. Enquanto Vice-Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, eu estive também Presidente da Sociedade Gestora da Margueira, que é detida a 51% para a Par Pública, mas tem, ou tinha, como acionistas 5 bancos, e só refiro isto porque o reporte é mais fino, são entidades externas, e não deixei de ser cumprimentado quer pelos meus colegas, quer pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro, quando na altura procedemos ao encerramento da sociedade, processo que decorria nos últimos 20 anos. Portanto, eu estou certo que me desviei da sua pergunta, mas peço desculpa, não foi intencional. Se me quiser fazer o favor de a colocar outra vez. Faz favor, Sr. Deputado. A pergunta que eu lhe fiz foi, concluindo então, as instruções vinculativas que foram recebidas na recompra e não na privatização. Para responder. Sr. Doutor, agradeço. Muito obrigado. Portanto, não sei se a resposta satisfará, mas estas instruções vinculantes tiveram a ver com o financiamento e a reestruturação do grupo TAP. Teve a ver, designadamente, com a reversão da privatização correspondente a 22,5%, que foi, nesta fase do processo, parqueada na Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Eu, há pedaço, quando fiz referência que os administradores não executivos, neste período, não houve interação, praticamente, acabei de dizer que houve comunicações escritas da nossa parte, eu não excluo que da parte da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, acionista da Par Pública, não tenha havido uma interação mais próxima. Muito obrigado. Vamos prosseguir agora. Sr. Presidente, desculpe, eu não consigo perceber a resposta, certamente por dificuldade minha, porque o Sr. Doutor diz que não sabe ou não tem conhecimento se houve interações, quando diz que ele e o colega eram os 2 únicos que estavam na administração médica. Se não era o Sr. Doutor, eu fico confuso. Quem é que poderia ser? Porque eu percebi que era o Sr. Doutor. Se pudesse só precisar esta questão para passarmos ao Sr. Deputado Filipe Melo. Brevemente. Administradores da Par Pública com responsabilidades executivas era eu e um colega meu. Certo. Mas depois há o acionista da Par Pública, que é a Direção-Geral de Tesouro e Finanças. E o que eu quis dizer é que não excluo, assumi que da parte do Secretário de Estado do Tesouro com a Par Pública, com os 2 administradores que permaneceram em funções até à eleição, não houve interação. Não excluo que não tenha havido com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que é acionista da Par Pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Deputado, só dizer o seguinte. Sr. Doutor, se por qualquer razão entender que devemos suspender um pouco os trabalhos, parar, fazer um intervalo, estejam sempre à vontade, aliás, qualquer um dos membros da mesa, da nossa Comissão, para que depois possamos prosseguir. Peço desculpa, Sr. Deputado. Muito obrigado. Faz favor de continuar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Carlos Durães. Obrigado por ter vindo prestar estes esclarecimentos que me parecem fundamentais
até porque o Sr. Doutor é uma peça muito importante nesta Comissão de Inquérito, uma vez que, enquanto vogal do Conselho de Administração, esteve envolvido no processo de privatização e depois, mais tarde, já como vice-presidente da Par Pública, esteve envolvido também no processo de recompra, portanto, de nacionalização. Tendo em conta isto, Sr. Doutor, a primeira questão que eu lhe gostava de perguntar é se, na sua opinião, e dado o seu percurso profissional, como o Sr. Doutor disse bem, nós devemos conhecer, eu tive o cuidado de o analisar bastante bem, sendo um homem muito experiente nesta área do negócio, gostava de lhe perguntar se não acha que há uma promiscuidade muito grande, entre o poder político e, neste caso em concreto, a TAP. E fundamento esta minha questão com isto. Dr. Miguel Cruz, Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, sai da Par Pública para Secretário de Estado do Tesouro do antigo Ministro João Leão, que, passado uns tempos e depois de rebentarem algumas polémicas, toma posse, em agosto do ano passado, como Presidente da IP. Ponto número 2, Alexandra Reis sai do Conselho de Administração da TAP, passa para Presidente do Conselho de Administração da NAV e acaba onde, imagine-se, Secretário de Estado do Tesouro. Portanto, sendo a Par Pública acionista da TAP, temos Dr. Miguel Cruz que sai da Par Pública para ocupar o lugar de Secretário de Estado do Tesouro, que é precisamente quem tutela a TAP. Alexandra Reis sai da TAP com uma curta passagem pela NAV e vai parar a Secretário de Estado do Tesouro para tutelar precisamente as empresas onde esteve. Sr. Doutor, esta é a questão. Na sua opinião, e sei que nos vai responder com máxima frontalidade, há ou não há uma enorme ingerência, interferência e quase um abuso de poder entre a política ou o poder político e a gestão destas empresas? Doutor, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Peço desculpa pelo tempo de processamento das questões que coloca. Eu gostava de não ser deselegante na resposta e, por isso, vou procurar encontrar uma resposta que, não sendo deselegante, possa responder. O Sr. Deputado, creio que deu conta, e estou seguro que num fórum qualificado como é a Comissão Parlamentar de Inquérito, relativamente às pessoas que aqui vêm depor, têm o cuidado de olhar para o percurso profissional de cada um. Aquilo que posso dizer é que desempenhei cargos de grande responsabilidade, quer no setor público, quer no setor privado. Fui diretor-geral de 2 bancos, fui diretor-geral de algumas direções gerais, a Direção-Geral de Património e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, em situações particularmente difíceis, exigentes, desafiantes, onde gostei muito de estar. Estive estes anos na Par Pública, onde, apesar do perfil de alguns dos presidentes com quem interagi, tenham a natureza que eu chamei a pedaços de centralizadores, e isso não é gratificante, é muito mais gratificante trabalhar com outras pessoas, e eu tive o gosto de, com 2 dos 4 presidentes que trabalhei no início dos meus mandatos, ter pessoas que colaboravam em termos de circulação de informação, e isso é muito mais gratificante, mas, como disse há pedaço, nós não escolhemos, quando não escolhemos as equipes, corremos esse risco e depois temos 2 caminhos. Ou apresentamos a renúncia e eu, se algumas vezes o ponderei, nunca o concretizei, porque gosto de, quando assumo responsabilidades,
de as levar até ao fim. Naturalmente que nos ajustamos à circunstância e foi aquilo que eu fiz e nos mandatos em que o perfil dos meus colegas presidentes não eram do meu agrado, não deixei de fazer o esforço e de fazer as cedências construtivas que achava que devia fazer e estou certo que do outro lado também. Eu nunca no exercício desses cargos tive um percurso semelhante a estes que acaba de referir. Peço desculpa. Muito obrigado. Para perguntar? Sr. Deputado. Sr. Presidente, não querendo abusar da sua tolerância, e percebi a resposta do Sr. Dr. Carlos Durães, mas eu, apesar de ter percebido a resposta e a cortesia no uso das palavras, eu penso que seria de o Sr. Presidente, se possível, pedir ao Sr. Doutor que diga expressamente e com as palavras todas a questão que eu coloquei, se, dada a experiência que tem e os muitos anos que tem como gestor de empresas tanto públicas como privadas, se há ou não um claro caso de ingerência política, de interferência política e até podemos mesmo dizer promiscuidade entre o poder político e a gestão destas empresas. O Sr. Doutor respondeu, e bem, dizendo que na sua parte pessoal nunca fez nem faria tal coisa, mas não respondeu à questão objetiva, e a questão objetiva não se reportava naturalmente ao Sr. Dr. Carlos Durães, que sabemos que não interferiria dessa forma. Portanto, eu reforço, se o Sr. Presidente não se importar, que o Sr. Dr. Carlos Durães que responda objetivamente aos nomes que eu coloquei em questão e a ingerência e interferência, novamente, do poder político nestas empresas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, assim como o Sr. Deputado é livre de fazer as perguntas, o Sr. Doutor que está connosco é livre de dar a resposta que entender. Eu penso que ele deu uma resposta muito completa e, aliás, muito elegante, como, aliás, o Sr. Doutor acabou por referir. E, aliás, como o Sr. Doutor acabou de referir, que a sua resposta respondeu e bem. E eu penso que lhe pedia que continuasse e prosseguisse. E o Sr. Doutor, se quiser continuar e retomar de alguma forma alguma questão que tenha ficado por responder, o Sr. Doutor tem o tempo ilimitado para nós o ouvirmos. No caso do Sr. Deputado, eu pedi-lhe que continuasse o seu questionário e o Sr. Doutor, se assim entender, poderá responder de uma forma diferente, que eventualmente seja mais satisfatória para o Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado, eu pedi-lhe que continuasse. Se faz favor. Muito obrigado. Sr. Doutor, eu agradeço a sua resposta. Peço-lhe novamente, antes de passar para a última questão que tenho nesta ronda, que mantendo a verticalidade, mas que deixando a cordialidade, que responda abertamente à questão que lhe coloquei. Depois, a última questão, sendo a par pública acionista, já não estava o Sr. Doutor naturalmente exercendo funções na par pública, neste processo da engenheira Alexandra Reis, acha normal tanto a par pública como a Direção-Geral do Tesouro não serem informados de ponto algum relativamente ao processo de saída da engenheira Alexandra Reis e ao seu processo de indemnização. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas, que são duas. Relativamente à primeira, para concluir o melhor que eu posso fazer um esforço, porque coloca várias situações, eu vou-me pronunciar por aquela que conheço melhor e que vivenciei e que não apreciei e que tive no momento próprio, embora não tivesse que ser ouvido, questionado a desnecessidade de, no dia 15 de junho, reduzir a metade os membros da Comissão Executiva da Par Pública. Com a renúncia do Presidente da Comissão Executiva, que me pareceu
perfeitamente normal, na medida em que foi desafiado, foi convidado para exercer um cargo político de relevo, de importância, para o qual eu acho que, já que estou a falar na pessoa, tem capacidade para o exercer. Quando digo da desnecessidade, é que no dia seguinte, no dia 16 de junho, a CFO da Par Pública apresentou a renúncia. E é essa desnecessidade, porque relativamente ao primeiro não comento, eu provavelmente faria o mesmo. Tive a oportunidade de fazer sentir a desnecessidade, porque havia soluções alternativas, mais não seja porque a informação que tínhamos era que a todo o tempo seriam eleitos novos órgãos sociais. Portanto, poderia haver ali uma situação interina. E eu interpretei isso como uma enorme falta de respeito para com a Par Pública. Porque a Par Pública, como eu referi há pedaço, não estava só a liderar o processo da TAP. O Governo, nessa ocasião, sente necessidade de intervir na EFASEC. Nós estávamos num período crítico da pandemia. Nós estávamos no nosso trabalho regular a interagir com as nossas participadas. Nós estávamos a alienar participações não estratégicas minoritárias da Par Pública, a título de exemplo, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Sociedade de Gestora Hospitalar, o Isotal, uma imobiliária de Sotavento do Algarve. Recebemos manifestações de interesse para o circuito do Estoril. Estávamos num momento crítico, que é sempre crítico da Par Pública, que é o fecho das contas do semestre, porque como holding tem que consolidar com todas as suas participadas. É um trabalho de grande exigência às equipas da Par Pública e às equipas da participadas, de que transversalmente somos chamados a responder, mas que o envolvimento, o comprometimento do CFO é fundamental. Portanto, relativamente a esta matéria, dou-lhe este testemunho. Estranhei que, sendo o Dr. Miguel Cruz Presidente da Par Pública e havendo na orgânica do Ministério das Finanças duas Secretarias de Estado, a Secretaria de Estado das Finanças e a Secretaria de Estado do Tesouro, tendo atenção até que até aí quem liderava o processo da TAP era o Dr. João Nuno Mendes, foi com surpresa que vi a Delegação de Competências, o Dr. Miguel Cruz, que tinha acabado de ser Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, tutelar a Par Pública. Da mesma maneira que vi também, com surpresa, liderar o processo da TAP. Mas acho que não devo. Obrigado. Muito obrigado. Uso agora da palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Presidente, posso só confirmar uma coisa rápida? Porque eu tinha tirado aqui do site da Par Pública, na preparação para esta audição, que o Sr. Dr. Carlos Durães da Conceição tinha estado de 2013 a 2019 na Par Pública. Mas depois, há pouco, pareceu-me que afinal também esteve até ao meio de 2020 e é para não estar a fazer perguntas sobre um ano em que depois o Sr. Doutor não estava lá. É só... Não sei se tem essa informação, sem eu ter a perguntar. Como sabe, a proposta de audição é dos seus deputados e ela foi marcada em função disso. Certo. Sobre respostas do seu percurso profissional, nós temos aqui precisamente quem, no fundo, quem fez esse percurso profissional e, portanto, eu acho que é uma pergunta já simpaticamente fez à mesa resposta, e que eu estou convencido que o Sr. Doutor irá responder a essa questão. Pode começar então o seu questionário, Sr. Deputado. Pronto, obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Carlos Durães da Conceição e pergunto-lhe, apesar de já ter dito que esteve pouco a par do processo da privatização em 2015, eu gostaria de saber se a Par Pública estava a par do processo dos fundos Airbus para a capitalização, feita pelo Sr. Nilman, para a TAP em 2015, e se na altura viram algum problema jurídico. Porque o que nós temos é pareceres a indicar que não há nenhum problema e a dizer que os aviões até estão abaixo de mercado, e temos estudos mais recentes a dizer que há um problema, pode haver uma situação de assistência financeira e que os aviões estão acima de valores de mercado. E por isso, qual é que foi, afinal, a análise da Par Pública, quer em 2015, quer depois também na recompra, onde isto voltou a ser analisado? Para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco, pelas perguntas. Esclarecer o percurso na Par Pública, eu
iniciei funções em 17 de maio de 2010 e deixei a par pública em 24 de julho de 2020. Foram 3 mandatos. 2 como... Sim, sim. Já referi que sempre... Muito obrigado. Muito obrigado. Já referi que, no âmbito da delegação de competências na par pública, a TAP esteve sempre delegada no Presidente da Comissão Executiva. E se há pessoas que, no exercício dos cargos de gestão, fazem circular a informação, quer num momento, quer noutro, o perfil das pessoas que exerciam os cargos de Presidente da Comissão Executiva tinham um perfil, sendo pessoas diferentes, muito semelhantes no sentido de centralizar. Sei que houve uma interação forte com a tutela, mas nem eu, nem o meu colega, na altura a Comissão Executiva era constituída por 3 pessoas, tivemos conhecimento de detalhe da operação. Relativamente aos fundos Airbus, que refere, só muito mais tarde ouvi falar, mas não tenho conhecimento de nenhum documento, nunca tive a oportunidade de ter acesso a nenhum documento sobre este tema. E é isto que eu posso dizer ao Sr. Deputado. Para perguntar. Muito obrigado. Em relação à recompra, aí sim já esteve envolvido, certo? Já está dada a resposta, Sr. Deputado. Pode prosseguir. E eu gostaria de saber se a par pública esteve envolvida no processo inicial da recompra, por exemplo, no memorando de entendimento. Para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedindo desculpa se me repetir, tenho a percepção que já dei alguma informação sobre esse processo, em particular, referindo que até ao dia 15 de junho, quem na par pública tinha a delegação de competências para acompanhar a TAP era o Presidente da Comissão Executiva. 15 de junho de 2020. Que no dia 15 de junho assume a pasta da Secretaria de Estado do Tesouro. Se tiver a oportunidade de ler quer a ata do Conselho de Administração do dia 8 de julho, quer a carta que dirigimos à chefe de gabinete, informando da necessidade de termos uma instrução vinculante para assinar os documentos, julgo que deduzirá facilmente o desconhecimento que, em particular, os 2 administradores tinham relativamente ao processo. Eu julgo, se tiver a oportunidade, se fosse rapidamente a conseguir aqui encontrar a carta, na carta nós até interrogamos-nos relativamente ao memorando de entendimento se a versão que conhecemos corresponde ao real. Portanto, a par pública, neste processo relativamente à assinatura dos instrumentos jurídicos que levaram à reversão da privatização, assumidamente e formalmente condicionou a assinatura destes documentos, tendo atenção que não estava a acompanhar o processo. O processo foi quase que em exclusivo objeto de interação entre o Estado de Estado do Tesouro e os consultores externos. E um jurista que, na par pública, assessorava o Presidente da Comissão Executiva. Com este, em termos de documentação, tenho a ata do Conselho de Administração do dia 8 de julho presente e tenho a carta de 10 de julho. Tenho presente uma reunião de trabalho por Zoom em que, talvez no dia 22 de julho, Sr. Deputado, o Sr. está no... Faz favor, então, de precisar exatamente a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu agradeço, desculpe, Sr. Se nos permitir esta interrupção. Se calhar fui eu que me expressei mal. Eu estou a falar da recompra de 2017. Por isso, era uma... Tinha bastante impacto, porque eu estava a responder sobre a recompra de 2020. E a minha pergunta era sobre 2017. Eu sei que já houve várias, não é um problema, mas é sobre 2017, desculpe.
Doutor, para continuar, então precisando em relação à de 2017. Eu tenho mais presente, como deve imaginar, enfim, os factos que se passaram nos últimos meses que estive no Conselho de Administração da Par Pública. Não tenho presente não tenho informação que possa facultar. Como digo, foi uma operação muito em circuito fechado entre o Presidente da Comissão Executiva da Par Pública e a tutela. 2017 também. Sr. Deputado, para perguntar. Sr. Doutor, eu não quero estar também a ser muito persistente, mas o Sr. Doutor também fez parte, também assinou os acordos, certo? Se me der licença, muito obrigado. Admiti que já o tivesse dito. Qualquer assinatura minha que encontrem, quem quer que seja encontre, em documentos da TAP, foi precedida daquilo que achei, e eventualmente alguns colegas meus, como imperativo haver uma instrução vinculante da parte do acionista. Fosse o Secretário de Estado do Tesouro, na maior parte das vezes os documentos eram subscritos pelo Secretário de Estado do Tesouro, ou uma deliberação social unânime escrito da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que é acionista da Par Pública. Para perguntar. Sr. Doutor, eu já percebi isto, mas estes acordos, quer dizer, isto não é coisa pouca, não é? Estamos a renacionalizar uma empresa, o Estado passou a ter apenas 5% dos direitos, um empréstimo obrigacionista de 30 milhões, mais todas aquelas cláusulas que já faladas dos 217 milhões, e o Sr. Doutor assinou aqui acordos com 100 e tal páginas. Por isso, as perguntas que eu estou a fazer têm de estar em condições de responder, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado, pela forma como coloca a questão. Nós temos um acionista e raras são as vezes em que a Par Pública condiciona a execução de qualquer ação a uma instrução vinculante do acionista. O acionista tem o direito de desenhar a operação nas condições que melhor achar, e no caso em apreço, que defendem os interesses públicos. No caso concreto da Par Pública, e seguramente, quando ouvirem os Presidentes da Comissão Executiva, estarão em melhores condições de poderem prestar uma informação de detalhe como é que essa interação ocorreu. O que eu quero deixar dito é que, enquanto membro do Conselho de Administração, não fomos mantidos a par das negociações. Para perguntar. Então o Sr. Doutor foi instruído a assinar e não sabia aquilo que estava a assinar. Responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sei o que estava a assinar, como fiz parte do conjunto de pessoas que condicionaram a assinatura a uma instrução vinculante, entendo que não me dá o direito de me pronunciar sobre o mérito da decisão. E isso não o farei. Mas, como administrador da Par Pública e tendo recebido uma instrução vinculante do acionista, não restava outro caminho de que não fosse assinar. Depois de verificar se os atos estavam regulares em termos formais, não mais do que isso. A decisão, nestes processos, a responsabilidade nestes processos pelo desenho da operação é do Governo. Que na interação com a Par Pública, de uma maneira geral, é dos dois ministérios, o da tutela setorial e o Ministério das Finanças. Para perguntar. Sr. Doutor, por exemplo, o acordo parasocial que eu estou a olhar neste momento só tem 2 assinaturas do lado do Estado, que é o Sr. Dr. Miguel Cruz, que era o Presidente da Par Pública, e a do Sr. Doutor. Por isso estavam a representar o acionista e, consequentemente, estavam a representar todos os portugueses nesta operação. Um acordo de 100 e tal páginas, com todas aquelas implicações financeiras que eu disse há pouco. E por isso não é apenas a parte formal. O Sr. Doutor estava a acordar aquilo tudo com o acionista privado e por isso havia toda uma parte financeira de se isto é positivo ou não, e não foi, para os contribuintes, que também têm de assegurar quando assina. Ou bastava o Ministério das Finanças dizer para assinar e a Par Pública assinar? Para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Par Pública é uma sociedade instrumental que
em momentos em que os governos decidem intervir em algumas das empresas que estão na carteira da par pública, há momentos em que a autonomia de gestão da par pública não é suficiente para assumir responsabilidades. Neste caso concreto, eu não posso dar conta do desenvolvimento do processo até chegar ao fecho da operação, porque não acompanhei, como referi, não estava na minha delegação de competências acompanhar e a informação partilhada era escassa, mas, como refere, as assinaturas dos documentos foram precedidas de instruções do Governo na figura jurídica da instrução vinculante ou da deliberação social unânime por escrito. Para perguntar? Por exemplo, o facto daquela cláusula dos fundos dos 217 milhões terem de lá ficar 30 anos e depois o Governo de António Costa ter retirado essa cláusula, o Sr. Doutor não sabe porque é que isso aconteceu? Desconheço em absoluto. Para perguntar? O facto de, no acordo que assinou o empréstimo obrigacionista, ter passado de 120 milhões da Azul para 90 milhões da Azul mais 30 milhões do Estado, uma obrigação acrescida de 30 milhões, o Sr. Doutor assinou o acordo, mas também não sabe o que aconteceu. Responder? Eu corro o risco de me repetir. Não é possível, eu tendo atenção as responsabilidades que tinha na par pública, a questão das duas assinaturas é porque era a obrigação a par pública era obrigava-se através de duas assinaturas, foi isso que aconteceu. Tendo quem tinha a delegação de competências por parte da par pública para conduzir o processo e havendo uma instrução vinculante por parte do acionista, demos cumprimento a essa instrução. Para perguntar? Assumo que todo o acordo que assinou, pelo que eu percebo, o Sr. Doutor não sabe porque é que as coisas estão lá. Pronto, é obviamente responsabilidade sua. A mim inquieta-me um pouco como é que estes acordos de 100 e tal páginas em que o Estado fica a perder em muitos casos, a par pública assina sem saber porquê e apenas assina porque o Governo supostamente dá autorizações. Mas então, não estando no processo de privatização e neste estando assinou os acordos todos, mas diz que não sabe nada do que se passou, efetivamente não tenho perguntas a fazer. Não há nenhuma questão a fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Doutor quer dar algum tipo de resposta sobre esta questão? Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pela forma como coloca a questão. Eu tive a oportunidade... Foi a apreciação. Eu tive a oportunidade de dar conta que o conhecimento relativamente ao dossiê TAP, e dei conta, julgo que logo no início desta sessão de trabalhos, o meu conhecimento relativamente ao dossiê TAP era escasso na medida em que não estava na minha delegação de competências. Portanto, tinha outras frentes para responder e, relativamente da informação que chegava à Comissão Executiva do desenvolvimento das várias fases do processo, houve situações, e referi que todas elas, e testemunho que o envolvimento do Governo é total neste tipo de operações. Mas foi em 2020, foi em 2017, foi em 2015. Portanto, há um padrão, isso eu posso testemunhar. E, portanto, há eu quase diria que a par pública se desloca para o terreno de passo. Muito obrigado. Passamos agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde, Dr. Carlos Durães. Pode repetir aquilo que acabou de dizer, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Dias. Estou certo que ouviu bem. Pareceu-me ouvi-lo dizer que há um padrão de que a par pública se desloca para o terreno do passo. Uma coisa parecida com isto, foi exatamente isto ou foi mais ou menos? Foi exatamente isto,
Já tive a oportunidade de o referir que a par pública é uma sociedade instrumental que o Governo utiliza para intervir em algumas empresas do setor empresarial do Estado, em particular aquelas que estão, não só, a par pública funciona como assessor, enfim, do Ministério das Finanças. Aquilo que eu quis dizer, e espero não alterar nada, é de que, quando estas operações estão a ser avaliadas, encontrei a figura de que a par pública se instala no Ministério das Finanças. Sim. No decurso da minha intervenção, e a propósito de um período em que eu, enfim, tenho mais presente, que é o período em que a Comissão Executiva fica reduzida à metade dos seus membros, tive a oportunidade de já dar conta aos seus deputados e qual o comportamento que tivemos e qual a reação também que houve por parte do Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro. Tive a oportunidade de dar conta que, nesse período, a interação relativamente à reversão da privatização foi maioritariamente tida pelo Secretário de Estado do Tesouro com os assessores contratados pela par pública e com o assessor jurídico que na par pública, enquanto Presidente da Comissão Executiva, lhe prestava assessoria, em detrimento dos dois administradores, o que levou os dois administradores que lhes competia assinar aqueles documentos a exigir instruções vinculativas, que ocorreram em 15, 17 e 23 de julho. Para perguntar. Muito obrigado. Esse enquadramento ajuda, eu diria, a compreender um pouco melhor, chamemos assim, a assimetria de informação ou a diferença de informação entre o Presidente da par pública e os vogais da administração. É disso que estamos a falar, ao fim e ao cabo. Perfeito, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Em todo o caso, eu vou colocar a seguinte pergunta. Para voltar ao tema dos chamados fundos Airbus. Vamos ver, o negócio do Sr. David Neeleman com a Airbus sobre aquilo que viria a ser a futura compra de 53 aeronaves pela TAP permitiu a David Neeleman comprar a TAP com dinheiro da própria TAP, foi mantido secreto até há poucos meses, não aparecendo sequer mencionado na auditoria do Tribunal de Contas à reprivatização da TAP. E eu pergunto se a par pública conhecia, se o Dr. Carlos Durães conhecia, porque é que considera que seja um motivo para não haver qualquer referência a esta questão nos relatórios e contas da par pública, e se a documentação foi enviada para o Tribunal de Contas. Para responder. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu nunca fui informado da operação. Conheço o conteúdo dos relatórios, pelo menos até 2019, 2020 já não, mas a convicção, e nessa altura acompanhei, e como membro da Comissão Executiva, não me competia naturalmente ter detecção que não estava no âmbito da minha delegação de competências, mas sei que houve instruções muito claras para quem na par pública nos estava a assessorar, e a convicção que tenho é que toda a informação que estava disponível foi facultada ao Tribunal de Contas. Vivo com essa convicção. Para perguntar. Sobre a questão da informação ser facultada ao Tribunal de Contas, ouvi e registro a sua resposta. Relativamente à ausência desta matéria nos relatórios e contas da par pública, tem alguma explicação que possa partilhar connosco? Responder. Muito obrigado. Não tenho explicação e o argumento, em certa medida, é o que eu posso utilizar. Nem era Presidente da Comissão Executiva e, portanto, não tinha a delegação de competências nesta matéria, nem era CFO
que tem a obrigação de cuidar destes temas. Nunca fui informado desta operação, razão pela qual a questão nunca foi levantada. Para perguntar. Muito obrigado. Eu diria que, à luz do normal funcionamento da par pública, o que seria normal é que essa documentação fosse considerada, quer nos relatórios e contas, quer noutra documentação ajusante desses momentos, porque aquilo que se verifica é que a TAP foi oferecida ao Sr. David Milman e isso foi escondido do país. Eu queria colocar uma segunda questão que tem a ver com, digamos assim, o buraco nas contas da TAP. Em 2015, 61% da TAP foram vendidos por 10 milhões de euros. Seguem-se 4 anos de gestão privada, com tudo o que já fomos conhecendo neste inquérito. Com a pandemia, os privados abandonam a TAP, não capitalizaram. A Comissão Europeia faz então as contas. A pandemia custou à TAP 640 milhões de euros, 640,5, nem mais onde estão. Para qualquer outro apoio, a Comissão Europeia exige uma reestruturação. É feita a reestruturação para injetar 2,6 mil milhões de euros que faziam falta na TAP. Ora, só vejo 3 hipóteses. Ou as contas da Comissão Europeia foram feitas por baixo, porque a discrepância é enorme, nos 4 anos de gestão privada foi aberto um buraco gigantesco nas contas da TAP, ou ambas as hipóteses são verdadeiras. Eu pergunto, que análise é que a par pública fez desta questão, deste processo, desta evolução relativamente aos resultados da companhia? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Muito obrigado. Eu peço desculpa por não poder satisfazer o seu interesse, mas pelas todas as razões que evoquei, não estou em condições de poder dar uma informação detalhada e justificando a razão de ser da operação. Muito obrigado. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Durães. Deixe-me retomar só aqui uma questão para ter a certeza que compreendemos. Em 2016, 2017, o Estado decide recomparar uma participação, subindo a participação da par pública até 50% e, portanto, ficando com uma parte da Atlantic Gateway. No relatório do Tribunal de Contas é dito que, ou a par pública terá dito ao Tribunal de Contas, que não teve acesso à globalidade da documentação, nem participou nas negociações, enfim, não teve acesso aos documentos jurídicos desta negociação em 2016. A minha pergunta é, quem é que deu esta informação ao Tribunal de Contas que depois é vertida no relatório? Para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tendo em atenção a informação que já disponibilizei, tenho bastante dificuldade em poder responder de uma forma assertiva à pergunta que me faz. A par pública tem um conjunto de pessoas, e algumas das quais acompanharam este dossiê da TAP, e é essas pessoas que se pede que seja coligida a informação, coordenada pelo Presidente da Comissão Executiva, que é quem tem um conhecimento do dossiê com grande detalhe. Não sei se a minha pergunta satisfaz. Para perguntar? Sim. A minha pergunta é se neste momento, em 2016, quando há a recompra do capital, e é claro que os administradores da par pública, já ficou claro, foram afastados dessa negociação, mas o presidente da par pública não ficou afastado, correto? Exatamente. E, portanto, não é correto dizer que a par pública tenha sido afastada. A par pública, enquanto instituição, através do presidente, eu não estou a dizer que isto é bom ou mau, estou só a dizer que através do seu presidente acompanhou esse processo. Sra. Deputada, confirmo. Depois desse momento, entra a pandemia e há a necessidade de injetar dinheiro na TAP. E iniciam-se negociações com os acionistas privados da TAP sobre essa injeção. Acompanhou essas negociações? Não acompanhei. E quem é que centralizava essas negociações? O Presidente da Comissão Executiva. E, portanto, foi o Presidente da Comissão Executiva apenas que fez a negociação sobre
a capitalização da TAP nesse momento e a difícil negociação com os acionistas privados que acabou por dar origem à primeira nacionalização. Enfim, primeira, da segunda, isto é tudo muito confuso. Confirmo. Confirmo. Neste momento em que acaba por David Neeleman sair deste negócio, a Par Pública recupera o controle da TAP, depois vem a aumentar ainda a sua participação. É neste contexto que o Presidente da Comissão Executiva renuncia à presidência da Par Pública, nomeadamente em junho de 2020, quando estava em curso esta negociação com o acionista privado, e que a CFO se demite, deixando a Par Pública com 2 administradores. É isto? Para responder? Exatamente, Sr. Deputada. Para perguntar? E quando o acordo com David Neeleman é fechado e, portanto, a Par Pública de facto recupera o controle da empresa, a Par Pública ainda está nesta situação de ter 2 administradores ou já recuperou um Conselho de Administração? Responder? Os instrumentos jurídico-legais que conduziram à reversão da privatização são assinados em 23 de julho e a eleição dos novos órgãos sociais ocorre em 24 de julho. Portanto, a Comissão Executiva, o Conselho de Administração de 7 membros, reduzido na altura a 3, 2 executivos e um não executivo, cessa funções meia dúzia de horas depois de assinar os documentos. Para perguntar? Muito bem. E destes 7 saiu o Presidente da Comissão Executiva, saiu também a CFO. Porquê é que saiu o CFO? Responder? A resposta simples é porque foi para chefe de gabinete do Secretário de Estado do Tesouro. Para perguntar? Muito bem. E ainda assim falta explicar a saída de outros membros, porque estavam 7, só ficaram 3. Responder? Bom, infelizmente, estive 10 anos na Par Pública e nunca tal se verificou. Diria que é a tempestade perfeita. No dia 31 de janeiro de 2017, são eleitos... O modelo de governance da Par Pública comporta 7 membros no Conselho de Administração. 3 não executivos, que constituem a Comissão de Auditoria, e 4 executivos. No dia 31 de janeiro são eleitos 3 administradores não executivos apenas. E a mesa da Assembleia Geral constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Em fevereiro de 2017, a presidente da mesa da Assembleia Geral renuncia. Em finais de 2017 é eleito o 4º membro da Comissão Executiva. E este órgão está sem Comissão de Auditoria até praticamente ao final do mandato. Final de mandato que termina em 31 de dezembro de 2019. Em julho de 2019 são eleitos os 3 administradores não executivos que constituem a Comissão de Auditoria. Em setembro, nos primeiros dias, uma das administradoras não executiva apresenta a renúncia. Em dezembro de 2019, a poucos dias de terminar o mandato, o Presidente da Comissão de Auditoria apresenta a renúncia. As outras renúncias já foram aqui citadas, que é 15, 16, há uma que não. Portanto, 15 o Presidente da Comissão Executiva, 16 de junho a CFO e em 26 de junho o administrador que se manteve, que apresentou a renúncia, mas que se manteve em funções até ao fim do mandato, até 24 de julho. Eu diria que aplicando, eu julgo que isto precipitou a eleição dos novos órgãos sociais,
para 24 de julho, porque o facto do outro administrador ter apresentado a renúncia em 26 de junho, se nada fosse feito no dia 1 de agosto, nos termos do Código dos Estados Comerciais, a par pública não tinha, quem estava na par pública, que era eu, não tinha poderes para movimentar o que quer que fosse. Para perguntar? Bem, então, o facto da par pública estar a funcionar com 2 administradores é, para além da decisão política da ida para secretário de Estado e chefe de gabinete, é uma consequência de vários... Sim. É que se eu tentasse encontrar a palavra a seguir ao vários, ficava sem tempo. Muito obrigada. Então, só tenho 2 últimas perguntas, que é, no momento entre 16 de junho, espero ter apontado mal, mas pronto, desde o momento da saída do Presidente da Comissão Executiva da Par Pública até o momento da eleição do novo órgão social, são assinados documentos que dizem respeito à nacionalização da TAP. E já nos fez ver aqui que, para os assinar, e uma vez que foi aliado do processo, e os administradores também foram, foi necessário haver uma instrução vinculante para que esses documentos fossem assinados. Só quero terminar com uma questão. Quem liderou esse processo na Par Pública foi o assessor jurídico do Presidente do Conselho de Administração. Só queria que nos dissesse qual é o nome desse assessor jurídico. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Peço desculpa, Dr. Tiago Mateus. Obrigado. Concluímos agora, passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Bruno Aragão, certo? Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor. Vamos então à última das inquirições desta primeira ronda. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Doutor. Enfim, como eu sou o último, ajude-me aqui a resumir um pouco isto e a confirmar algumas informações. O Sr. Doutor esteve na Par Pública entre 2010 e 2020, certo? Perfeito. Nesse período, a Par Pública acompanhou o primeiro processo de reprivatização em 2012, a reprivatização em 2015, a recompra em 2017 e a entrada, ou os apoios de Estado que surgem do Covid, em 2020, certo? Certo. Destes 4 processos, vou-me cingir nos últimos 3, não no 2012, que acabou por não acontecer. Recorda-se que esse primeiro processo que não aconteceu, em 2012, depois foi retomado em 2014 e concluído em 2015, certo? Certo, Sr. Deputado. É desse período que surge a carta que já aqui foi referida, enviada pelo Sr. Fernando Pinto, sobre as dificuldades que a empresa tinha em 2015, certo? Certo, Sr. Deputado. Recorda-se o que aconteceu aos capitais negativos da empresa entre o primeiro período de privatização em 2012 e o período de privatização em 2015? Responder. Sr. Deputado, não tenho condições para responder com rigor à questão que me coloca. Agradeço e compreendo. Nesse momento, a Par Pública toma uma decisão sobre a reprivatização e eu fiquei na dúvida, porque percebi a mesma coisa e o seu contrário, e peço desculpa por isso, se nesse momento houve instruções vinculantes ou não do Governo relativamente à reprivatização em 2015. Responder. Houve, Sr. Deputado. Portanto, houve instruções vinculantes em 2015 na reprivatização e em 2017 na recompra. Confirma? Confirmo, Sr. Deputado. Tenhamos os casos, a Par Pública segue as instruções que o Governo de então, como acionista, enfim, também da Par Pública, faz. Confirmo. Certo? Obrigado. Perguntar. Destes processos, reprivatização 2015, recompra 2017 e depois 2020, o período em que também termina o seu mandato, em que há a primeira injeção de capital na TAP, o Sr. Doutor acompanhou algum destes processos mais afincadamente? Responder.
na esteira do que já tive a oportunidade de dar conta aos seus deputados, não acompanhei. Diria que sobre algum deles tem capacidade de, em sede desta comissão de inquérito, de nos poder, enfim, trazer informação que ajude às conclusões que vamos ter que tirar sobre cada um deles ou sobre este período? Responder. Não tenho condições, a não ser relativamente aos últimos mês e meio do meu mandato, mas nos termos que referi já aqui na Comissão. Fico com uma dúvida relativamente a essa parte final do mandato, porque em 2020, quando há injeção de capital, é aí que entra e que se faz via DGTF, é aí que a DGTF assume os 22,5% da empresa. Confirma? Confirmo. Estes instrumentos jurídico-legais que referi permitem, portanto, essa reversão da privatização de 22,5%, parqueados na Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Agradeço, porque era aí que também estava a dúvida de terminologia. Portanto, quando diz a reversão da reprivatização em 2020, na verdade, já tinha havido a recompra em 2015 e quando fala reprivatização é quando a empresa se assume novamente como pública, digamos. Certo, Sr. Deputado. Responder. Certo. E, portanto, em 2020, na verdade, quem tem que assumir esse ónus, sendo a entidade que vai ficar como acionista, é a DGTF e não a Par Pública. Será correto dizer isto? A DGTF subscreveu em conjunto com a Par Pública, permitam-me voltar um pouco atrás, enfim, parece evidente, mas a DGTF é acionista da Par Pública. O memorando de entendimento foi subscrito também pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças, precisamente porque teve esse envolvimento. Mas, ao contrário do que havia acontecido, o acionista passa a ser a DGTF e não a Par Pública, que até depois, em 2020, fica apenas com 1% resultante do empréstimo obrigacionista, certo? Certo. Certo, Sr. Deputado. E, portanto, de 2020 a 2021 e agora, o acionista é, na verdade, a DGTF, a Par Pública tem aqui uma expressão muito reduzida que resulta desse empréstimo. Uma última questão relativamente ao processo de 2015, já disse que não esteve envolvido, mas que assinou os documentos, tal como depois em 2017 e em 2020, portanto, estas três fases da empresa. Relativamente a 2015, em algum momento ouviu alguma referência aos fundos Airbus ou à reestruturação da dívida que a empresa foi sujeita como garantia da parte do Estado? Muito obrigado. Responder. Não foi tema tratado na Comissão Executiva. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Concluímos agora a primeira ronda. Vamos passar para a segunda ronda. Cada um dos senhores deputados dos grupos parlamentares tem 2 minutos. Não é pergunta-resposta como foi nesta primeira ronda. Haverá uma resposta imediata às perguntas que são colocadas pelos seus deputados. Começa nesta ronda o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, estava previsto no processo de 2015 a criação de uma comissão paritária que seria o órgão que zelaria, em última instância, pelos interesses do Estado na TAP. Tem conhecimento se alguma vez esta comissão foi criada e funcionou? Segunda pergunta que lhe faço. Disse ainda há pouco que em 2015 recebeu instruções vinculantes do então Governo. Tem a certeza absoluta disso e, portanto, confirma se nós pedirmos essas instruções, elas serão fornecidas. Finalmente, queria trazer aqui à sua reflexão também um facto. Tem 10 anos de Par Pública, aparece-nos aqui com uma carreira profissional que tivemos a oportunidade de conhecer, é despedido à sexta-feira entre as 18 e 19 horas, é arredado de todo o processo, sabe do que está a ser tratado pelo Dr. Miguel Cruz, em nome da sua carreira e da sua visão e da sua responsabilidade também pública, porque é que consentiu e anuiu em somente pôr a sua assinatura, sendo arredado de uma participação colaborativa, ativa, de uma opinião que a todos poderia valorar? Em algum momento não achou que isto extravasava o limite do aceitável e, ao invés de receber meramente instruções vinculantes para pôr a assinatura, poderia ter dado o grito de Ipiranga em nome de todos nós? Muito obrigado.
Sr. Doutor, faz favor, para responder, Sr. Deputado. sem tempo limite. Muito obrigado. Era essa questão que eu ia pedir ia pedir essa indicação, porque eu receio não conseguir ser económico na palavra para responder cabalmente à questão que me coloca. Tomei boa nota, colocou-me 3 questões. A Comissão Paritária tem conhecimento da obrigatoriedade de ser constituída, não tenho conhecimento que alguma vez tenha sido constituída. Relativamente à instrução vinculante, estou seguro que se a pedirem 2015 à par pública facultará. Não tenho qualquer dúvida que foi precedido de instrução vinculante. Relativamente à questão que me coloca, e corrija-me, por favor, se não entendi devidamente, perante tudo o que acabou de citar, e muito mais que provavelmente poderia citar, Sr. Deputado, eu fecho dossiês e parto para outros. Eu fechei um ciclo no dia 24 de julho da minha vida profissional na par pública, com as contas feitas, e, portanto, só estou aqui porque fui, eu ia dizer convidado, não queria desvalorizar, fui convocado para estar aqui naturalmente a prestar contas. E, portanto, as observações que eu possa fazer relativamente a pessoas que exerceram cargos de responsabilidade são observações de natureza profissional, não são observações de natureza pessoal. Quando as pessoas se encontram num espaço para produzir trabalho, não é para fazer amigos. Eu, pela parte que me diz respeito, tenho muita pena quando chego ao fim do ciclo se não conseguir fazer, mas não depende só de uma parte. O que se eu percebi bem, o que o Sr. Deputado coloca é: então nunca equacionou apresentar uma carta de renúncia? Interpretei bem? Ok. Equacionei. E enfim, compreenderão, não foi fácil tomar a decisão, porque nestas matérias que nunca estamos certos se a decisão é a mais acertada. É a minha convicção, e para mim estou certo, de que tomei a decisão acertada, que foi, nos diversos momentos em que a questão se me colocou, ter encontrado razões que considerei válidas para não o fazer. Por sentido de responsabilidade, e digo por sentido de responsabilidade depois de ter caracterizado, e o Sr. Deputado, se a minha memória não me atraiçoa, fala em especial no período de mês e meio, em que fomos postos de lado relativamente à interação com o Governo sobre uma matéria da maior responsabilidade, quer eu, quer o meu colega. E, como é do conhecimento, o meu colega apresentou a carta de renúncia, no dia 26 de junho, o que reforçou ainda mais a minha convicção de que não o devia fazer, embora tivesse convicto que o facto do meu colega ter apresentado a carta de renúncia ia precipitar a eleição dos novos órgãos sociais. Só um parênteses para dizer que a única vez que fomos convocados para despacho, o Estado de Estado toma posse em 15 de junho, nós somos convocados para despacho a 18 de junho, e quando no fim do despacho nos apercebemos que era apenas um tema, para nos dar conta de um dossiê que estava a ser tratado na par público, mas que era do nosso desconhecimento, porque era no âmbito da delegação de competências do Presidente e devia ser prosseguido, eu coloquei a questão em que fase está o processo para a eleição dos novos órgãos sociais. Foi-nos dito que era um dossiê que tinha em mãos, mas que não era uma prioridade, o que me fez designadamente redesenhar as minhas férias, ou, por outro lado, cancelá-las, porque antecipei nessa altura que poderíamos estar a vivenciar
aquela situação até ao final do ano, se não até maio do ano seguinte, que é o mês em que normalmente há a aprovação das contas da par pública na medida em que consolida. Não renunciei por sentido de responsabilidade, por sentido de Estado, porque não são só os membros do Governo que devem ter sentido de Estado, por sentido de Estado, por disponibilidade para servir a República, de que continuadamente sempre dei prova. Foram estas as razões que me levaram a ter decidido não apresentar a renúncia. Só enxovalha quem pode, não quem quer. Portanto, nunca me senti enxovalhado. E na interação, nas circunstâncias em que eu tive que interagir com colegas de perfil centralizador, tenho comigo, como referi há pedaço, demora algum tempo a desistir. E se não desisto e encontro razões para conviver no mesmo espaço com essas práticas que não respeito, para mim tenho que a chave é controlarmos as emoções e não responder às provocações. Portanto, algumas vezes tive que me fazer despertamente parvo, é verdade. Não sei se respondi às questões do Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ministro, pede a palavra para... Uma interpelação à mesa para informar a mesa que o Grupo Parlamentar do PSD vai solicitar à par pública a carta vinculante de 2015 referida pelo Dr. Carlos Durães. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Carlos Durães, eu peço-lhe que faça um exercício e que me acompanhe neste raciocínio. 11 de novembro de 2015, Grupo Parlamentar do Partido Socialista pressiona o então Presidente da Par Pública, Pedro Pinto, a não assinar venda da TAP e alega, entre outras coisas, que a maioria parlamentar é contra. Recordo que essa maioria parlamentar era composta por 3 partidos. A 15 de novembro, António Costa toma posse como Primeiro-Ministro a 26 de novembro. Portanto, temos aqui 15 dias de diferença. Ainda não tinha tomado posse o Governo Socialista e já o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazia uso de uma maioria que ainda não tinha posse. Disse o Sr. que o envolvimento do Governo é total. Foi assim em 2020, 2017, 2015, em suma, período de governação socialista. Foi mais longe ao dizer que a par pública se desloca para o terreiro do Paço. Basicamente, todos nós sabemos que é o Ministério das Finanças que lá está no terreiro do Paço. Não obstante todos aqueles triângulos quase amorosos que eu lhe referi na primeira intervenção, sabemos também que Dr. Tiago Mateus, de 2014 a janeiro de 2022, era responsável do Departamento Jurídico da Par Pública, que acumulou precisamente como Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Que começou em 2021. Vou concluir, Sr. Presidente. Doutor, o que eu lhe peço e apelo é novamente ao seu sentido de Estado, que sei que o tem, e ao interesse nacional, e que nos diga que se todas estas práticas são ou não são de repudiar, se todas estas práticas lesam a pátria e são causadora de um grande desgaste deste Governo. Muito obrigado. Sr. Doutor, para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma parte das questões que colocam que se verificam após ter deixado a par pública, designadamente
a designação do Dr. Tiago Mateus para Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP. O Dr. Tiago Mateus entra em 2014 para assessor e a convite do Presidente da Comissão Executiva da altura e não logo para esfiar o Departamento Jurídico, mas como assessor em primeira linha do Presidente da Comissão Executiva, da altura e é das pessoas que estiveram na par pública que melhor conhecimento têm da tramitação destas operações. Aliás, como penso que referi há pedaço, até 24 de julho era o jurista que na par pública assessorava o Presidente da Comissão Executiva, assessorou os membros da Comissão Executiva que ficaram naquele mês e meio e, como referi há pedaço, o Secretário de Estado não resistiu à tentação de saiu da par pública, mas a par pública não saiu dele. Portanto, eu corro o risco de responder nos mesmos termos que respondi há pedaço, é que eu não me revejo nestes comportamentos. Não posso, peço licença para não acrescentar mais. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, já nos disse que sobre a privatização de 2015 não sabe. Disse também sobre a recompra de 2017 que assinou aqueles acordos, eu repito, que envolvem centenas de milhões de euros e que têm centenas de páginas, mas que assinou, mas diz que também não sabe. E por isso vou tentar aqui a nacionalização de 2020, a ver se esta aqui me consegue responder. Primeiro até perguntar-se para este processo de 2020 e já agora para os outros dois, se houve alguma fundamentação técnica, alguma análise de custo-benefício, como a OCDE costuma recomendar para quando há a compra de participações sociais. Segundo, sobre a nacionalização, já nos disse que a par pública mal foi envolvida, que o Sr. Secretário de Estado também decidiu praticamente tudo, mas queria lhe perguntar, primeiro, se aquele plano de liquidez, que foi o argumento usado pelo Governo para injetar os primeiros 1.200 milhões de euros, que chegou ao Parlamento já no fim do ano e que eram apenas 3 páginas, eu gostaria de saber se a par pública teve conhecimento dele desde o início e se achou na altura, caso tenha tido conhecimento, se aquelas 3 páginas eram suficientes para injetar 1.200 milhões de euros, ainda por cima durante uma crise. Segundo, em julho, há o contrato de financiamento que é assinado entre o Estado, a TAP e a Portugal e o acordo complementar ao contrato que é assinado pela Atlantic Gateway e pela par pública. Eu gostaria de saber se acompanhou este processo da assinatura do contrato de financiamento e do acordo complementar e, para além disso, ter acompanhado o processo, perguntar se para aí, nessa altura de julho, já era óbvio ou não para a par pública que, ao contrário do que o Governo dizia, que iria devolver o dinheiro aos contribuintes, se a par pública aí já fazia as contas e percebia que o dinheiro não ia voltar, ao contrário do que estava a ser vendido aos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. O plano de liquidez dos 1,2 milhões de euros ocorre ainda numa altura em que o Dr. Miguel Cruz é Presidente da Comissão Executiva. Portanto, tenho presente que foi um tema em que a Comissão Executiva tomou conhecimento. Mas, Sr. Doutor, pedia só que aproximasse o microfone um pouco mais para conseguirmos todos ouvir. Muito obrigado. Mas na esteira do que tenho vindo dizendo e tendo atenção, enfim, um conjunto de referências que fiz, o desenvolvimento destes dossiês são a um ritmo bastante intenso, num período de tempo mais alargado ou menos alargado. Na Comissão Executiva, que reunia-se semanalmente, era-nos dada alguma informação da forma como o processo estava a decorrer. Não tenho, com o argumento que já referi,
condições para poder detalhar qualquer das questões que o Sr. Deputado me coloca, designadamente a questão da análise custo-benefício. Corro o risco de, se disser alguma coisa, não estar a corresponder àquilo que efetivamente se passou e resguardo-me no facto de, como referi, e é público, a minha delegação de competências era vasta, mas tinha outras áreas de responsabilidade e tenho conhecimento que a Comissão tem previsto ouvir os 2 últimos presidentes da Comissão Executiva que estiveram envolvidos neste processo e que esses sim têm condições para poderem, com muito detalhe, dar essa informação. Aproveito para dar conta que, quando eu há pedaço fiz referência que iria responder com base em algumas notas que tinha tomado e da memória, eu não cuidei de saber se a par pública estava obrigada a facultar-me alguma informação. Mas devo dizer que não tomei essa iniciativa porque não aceitaria uma recusa, ainda que formalmente estaria obrigado a aceitá-la, e, portanto, para dizer que não fui revisitar nenhuma peça deste processo, a não ser aquelas que tinham uma proximidade maior comigo e que vivi com uma intensidade que se justifica pelo facto de, naquele mês e meio, eu ter ficado na Comissão Executiva com responsabilidades de primeira linha na medida em que o Presidente da Comissão Executiva tinha renunciado. E aí tenho muito presente a fase em que estava o processo para a assinatura dos instrumentos que conduziram à reversão, da privatização e a interação que não houve. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Doutor. Mas agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor Doutor assinou tudo aquilo que era preciso assinar na sequência das instruções vinculantes que recebeu do acionista em relação à privatização da TAP, mesmo não sabendo de aspectos fundamentais daquele processo, precisamente na sequência dessas instruções vinculantes, não é? Isto sem ofensa nenhuma do que eu vou dizer, mas o senhor funcionou menos como administrador e mais como testemunha. Pronto, estava na sequência de um mandato que é conferido pelo Estado, pelo Estado que é enquanto dono da par pública. E a transparência destes processos, portanto, é de tal ordem que administradores da par pública, ou um administrador da par pública, assinam conforme alguém manda assinar. Alguém, não é um alguém qualquer, naturalmente. Mas a nós não nos faz confusão que os governos acompanhem e até decidem. O que é inaceitável é a forma como responsáveis da gestão de um serviço fiquem completamente colocados à margem, como foi o caso do senhor. A pergunta que eu coloco, eu acho que já estamos mais ou menos esclarecidos sobre o processo em relação à TAP e ao seu envolvimento, ou não, neste caso. A pergunta que eu faço é a seguinte: no tempo em que o senhor foi administrador da par pública, 2010-2020, mas em particular naquele processo, naquele período, 2010-2015, eu pergunto se esta situação foi absolutamente inaudita e pelos piores motivos, completamente excepcional, ou se há outras situações na par pública em que isto tenha acontecido. Estamos a falar de uma situação absolutamente excepcional que manchou, digamos, como diz o povo, no melhor pano cai a nódoa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ou se há mais, se isto é assim, se isto era assim que se fazia na par pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso-lhe assegurar que o dossiê da TAP teve sempre na par pública e através de todos os governos um tratamento de exceção. Não é
a prática relativamente na relação de acionista da par pública com as participadas que têm em carteira. A par pública tem uma enorme autonomia de gestão. Não quer dizer que não haja relativamente a um dossiê ou outro, e há legitimamente instruções do Governo no sentido designadamente de natureza estratégica. Mas o dossiê TAP foi sempre um dossiê em que os diversos governos fizeram um acompanhamento de grande proximidade. E todas as assinaturas que obrigam reestruturações, privatizações, nacionalizações, tiveram instruções vinculantes por parte do Governo, em nome do acionista. Não é uma exceção o ano de 2015, ou 2017, ou o ano de 2020. Depois, em cada ano, há as suas particularidades. Eu tive a oportunidade aqui, porque me é caro, de fazer referência a um período atípico de funcionamento da Comissão Executiva. Mas isso é um detalhe, com toda a importância que possa ter. Eu julgo que até em termos de governance tem muita importância. Em termos pessoais é indiferente. E já tive a oportunidade, relativamente à questão que o Sr. Deputado fez o favor de me colocar, de justificar e não alteram em nada aquilo que tive a oportunidade de dizer. E tem a ver com a minha forma de estar na vida, neste caso profissional, que é o que nos interessa aqui. Não foi a primeira vez, é constante, e num fórum qualificado como este, sei que muitas pessoas nos estão a ver e a ouvir, e não receio em momento algum ser desmentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada Marina Mortágua, faz favor. Não. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. As minhas desculpas pela mesa não ter percebido. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, obrigado pelas respostas há pouco. Eu queria só deixar preciso que o senhor esteve, e o senhor confirmará, esteve na par pública 10 anos, 2010, 2020. Relativamente ao processo da TAP, que é aquele que inquirimos aqui, os 4 momentos fundamentais, 2012, 2015, 2017 e 2020, depois teve um em 2021, mas já é fora do âmbito do seu período. O senhor disse, o Sr. Doutor disse nesta sede que não estava capaz de trazer a esta Comissão informação que relevasse para aquilo que aqui estamos a fazer, porque não acompanhou com profundidade estes dossiês, ou porque já pode ter passado muito tempo e não teve oportunidade de os estudar novamente, e, portanto, pedia que confirmasse isso, porque isso é relevante para aquilo que nós temos aqui a apurar na nossa sede. Mas repare que, apesar de tudo, nestes 10 anos, grande parte da sua audição foi sobre o último mês, sobre a relação com o que era o Presidente, na altura, do Conselho de Administração, que depois foi para Secretário de Estado do Tesouro, e, portanto, diria como psicólogo que é o efeito de recência aí a funcionar, que é recordamos-nos mais do que acontece em último e menos do que acontece inicial, mas queria relevar e queria, sobretudo, que pudesse confirmar que, de facto, para aquilo que aqui nos importa, processo de reprivatização em 2015, processo de recompra em 2017 e apoios públicos em 2020, que tornam a empresa pública novamente, o Sr. Doutor entende que não tem informação ou que não traz informação porque não a domina, que possa relevar para aquilo que aqui fazemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Por responder. Estou de acordo com a avaliação que faz. O facto de eu ter com mais detalhe de ter referido com mais detalhe os últimos tempos que vivi, o último mandato que estive na par pública, tem de facto a ver com uma proximidade temporal e em particular, a situação atípica de termos ficado, até à eleição dos novos órgãos sociais, reduzidos num momento de grande exigência a metade dos seus membros. Obrigado. Concluímos assim a nossa segunda ronda, perguntando se algum dos seus deputados, a título individual, deseja fazer alguma intervenção.
mesa não registando. Queria agradecer ao Sr. Dr. Carlos Durães o ter estado aqui connosco, os esclarecimentos que nos prestou e desejar uma boa continuação da sua missão de serviço público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados, e também a cordialidade com que me receberam. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos suspender os nossos trabalhos durante 10 minutos até à próxima audição. Muito obrigado.